Nesta atualização profética, queremos olhar especificamente para o limite dos Estados Unidos, que sabemos com base em Apocalipse capítulo 13, que a América vai liderar o mundo para honrar uma instituição que tem como base o sistema papal, que é a sacralidade do domingo. Apocalipse capítulo 13, verso 12, nos diz que a América vai exercer todo o poder da primeira besta diante dele e irá fazer com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então, o papel da América na profecia é levar o mundo a honrar o sistema papal, impondo uma instituição que tem suas raízes e sua fundação com aquele sistema papal e não a palavra de Deus. Então, queremos especificamente nesta atualização profética olhar para o limite dos Estados Unidos da América ou o fim do tempo de graça para a América como nação. Lembrem-se que para a nação judaica havia um limite para a nação judaica como nação. Há também um limite baseado na inspiração para a América como nação. Agora, antes de entrarmos nisso, também queremos olhar para o que está acontecendo atualmente, o que também está nos aproximando de uma lei dominical nacional ou da aplicação da marca da besta. Vamos voltar falando sobre o limite, Eu estou lendo no volume 5 dos Testemunhos, página 208, parágrafo 2. A inspiração diz com extrema precisão que o infinito ainda mantém uma conta com todas as nações. Então, o que vocês podem ver é que a inspiração está dizendo que Deus mantém uma conta com todas as nações. Você diz uma conta de quê? Uma conta do pecado. Agora vamos voltar à citação. Enquanto sua misericórdia se estende com o chamado ao arrependimento, esta conta permanecerá aberta. Em outras palavras, enquanto Deus estiver implorando, Deus estiver chamando ao arrependimento, esta conta permanecerá aberta. Agora deixe-me dizer isso. Como eu disse, estamos olhando para a América, mas o limite da América é um limite no qual todas as outras nações terão o mesmo limite. Quando a América atingir seu limite, esse limite é o limite para todas as outras nações. Ou seja, quando todas as outras nações fizerem o que a América fizer, essa nação atingirá o seu limite, mas a América é a primeira nação cujo tempo de graça termina como uma nação, e nós vamos provar. E o que vamos mostrar é que a América está se aproximando do fim do tempo de graça, que estamos muito, muito próximos da nação americana, que seu destino será selado. A inspiração deixa claro que a América em breve se desconectará totalmente da justiça. Quando uma nação se desconecta totalmente da justiça, significa que para esta nação não há mais esperança para ela. Seu tempo de graça está encerrado. Agora voltemos à citação. Ela diz: enquanto sua misericórdia é atendida com apelos ao arrependimento, esta conta permanecerá aberta. Agora observem isso, mas quando os números atingirem uma certa quantia que Deus fixou, o ministério de sua ira começará. Então, o que a inspiração está dizendo aqui é que há um limite, que quando alcançada, então Deus não chama mais aquela nação ao arrependimento. A graça para esta nação está fechada. Então começa, como ela diz, o ministério de sua ira. Amigos, o limite da América está prestes a ser alcançado. Nós vamos provar isso. Então, amigos, vocês podem ver que quando a América atingirá seu limite é quando os líderes da América se unem ao homem do pecado. Quando o fizerem, a inspiração diz que é então que a medida da culpa estará cheia. Então, se pudermos mostrar a vocês, amigos, que ambos os partidos, republicano e o Partido Democrata, que ambos os partidos estão totalmente abertos para uma união com o homem do pecado, o que significa que não importa quem ganhe as eleições em novembro, seja Trump ou o Partido Republicano, ou seja Kamala Harris, a América estará prestes a alcançar seu limite. Se pudermos provar a vocês que ambas as partes estão unidas na amizade com o homem do pecado. Agora, eu quero que vejamos este artigo. Este é do site Life, 3 de outubro de 2024, poucos dias atrás.
E diz aqui, J.D. Vance compartilha uma oração que um padre católico enviou a ele antes do debate do vice-presidente com Tim Walz. Então vocês podem ver que J.D. Vance é católico romano e ele realmente compartilhou uma oração, acredito que no X. Ele compartilhou esta oração católica romana pouco antes de seu debate com Tim Walz. Que esse debate ocorreu não faz muito tempo. Então vocês podem ver que há um líder nos Estados Unidos que é um católico romano professo. Neste debate ele pegou o homem do pecado. Olharemos para o debate muito brevemente. Mas agora eu quero que vocês vejam. Vou reproduzir um clipe agora do debate sobre ambos os partidos. Escutem o que eles têm a dizer. Um pouco do que vimos, você quer forçar hospitais católicos a realizar abortos contra sua vontade, porque Kamala Harris é apoiada para processar freiras católicas, para violar sua liberdade de consciência. Podemos ser um país grande e diversificado, onde respeitamos a liberdade de consciência das pessoas e tornamos o país mais provável e pró-família. Neste debate, quem ele estava quase defendendo, ele disse, você quer forçar os católicos tão especificamente, ele está cortejando a religião católica. Por quê? Porque ele é um católico, ele próprio é um católico. Agora eu quero que vocês escutem Tim Walz. Quando Tim Walz tiver que falar neste debate, escutem. Por favor, aquela casa é um grande negócio e eu comprei. E tive uma casa na minha vida. Minha mãe ainda mora na casa onde eu morava. E quando penso na casa, eu estou pensando nos cultos de Natal. Depois da missa da meia-noite, onde você vai com sua família, precisamos torná-lo mais acessível novamente. Agora, amigos, vocês ouviram o que especificamente ele mencionou? Missa de Natal. Agora, qual igreja tem cultos de missa? Há apenas uma igreja, é a Igreja Católica Romana. Então, seja J.D. Vance, republicano, ou Tim Walz, democrata, ambos os partidos estão agindo juntos com a Organização Católica Romana. Lembrem-se do que a inspiração diz. Ela diz que os governantes, até os governantes da América, se colocarão ao lado do homem do pecado. E então será que esta medida, que a medida da culpa é totalmente atingida. Amigos, se ambos forem unidos com a Igreja Católica Romana, o que isso lhes diz? Que a culpa da América como nação está prestes a ser atingida. Se for uma vitória republicana ou se for uma vitória democrata, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Agora quero ler essa citação no livro Eventos Finais, página 134. E vamos compartilhar algumas coisas que indicam, amigos, que estamos quase em casa. Eventos Finais, página 134, a inspiração diz que os princípios católicos romanos irão ser levados sob o cuidado e proteção do Estado. Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Então eu quero que vocês entendam que a nação da América e todas as outras nações, a razão pela qual eles impõem o domingo, quando você lê o livro O Grande Conflito, página 589 e 590, porque o domingo vem como uma solução para todos os problemas do mundo, para o clima, vem como uma solução para o clima, vem como uma solução para a crise financeira, para todas as soluções, até mesmo a solução para as famílias. O domingo vem como uma solução para as famílias que precisam de folga e o domingo é o dia. Então, seja qual for a crise que a humanidade enfrentar, o domingo vem como uma solução. Mas quero que vocês entendam que quando o domingo for aplicado, não é uma solução da apostasia nacional que diz a inspiração, mas que será seguida rapidamente por uma ruína nacional. Por quê? Porque quando a América impor uma lei dominical, a inspiração diz que então começará o ministério da ira de Deus. Então, o que eles pensam ser a solução, na verdade será o problema que trará a ira de Deus. Quando a América impor uma lei dominical, os julgamentos de Deus começam a cair. Primeiro, nos Estados Unidos da América, sobre as cidades ímpias da América. Próxima, a Austrália e todas as outras nações imporão uma lei dominical e então iniciam os julgamentos de Deus. Agora eu quero que vejamos isso é da Fox News. Diz aqui na Fox News, amigos, isto é para onde a América está indo em direção à aplicação de uma lei dominical. Vimos o que Louisiana e muitos outros afirmam, o fato de que eles estão forçando todas as escolas a ter dentro das escolas os 10 mandamentos. E não são os 10 mandamentos da Bíblia, são os pervertidos 10 mandamentos da Igreja Católica Romana. E sabemos que nesta crise, cobrimos isso antes, que esta crise terá
haverá a lei de Deus dentro das escolas. Isso ocorreu durante o tempo de Ellen White, o que levou a uma agitação de uma lei dominical, e esta história está apenas se repetindo. O artigo diz aqui, Fox News diz que os 10 mandamentos são importantes para as crianças aprenderem e não apenas para verem. Então, o que eles estão dizendo não é suficiente agora ter os 10 mandamentos colocados nas escolas. Os 10 mandamentos agora devem ser ensinados. Eu me pergunto, quais 10 mandamentos serão ensinados? Os 10 mandamentos da Bíblia ou os 10 mandamentos católicos romanos? Com base na inspiração, o papel da América na profecia de Apocalipse capítulo 13, verso 12, ele exercerá todo o poder da primeira besta diante dele e fará com que a terra e todos aqueles que nela habitem adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, se o papel da América é fazer com que o mundo adore o papado, garantirá que os 10 mandamentos das escolas serão ensinados. Não serão os de Êxodo 20, será os 10 mandamentos, o catecismo pervertido católico romano. Eu quero que vocês vejam algo interessante que está acontecendo nos Estados Unidos, especialmente na Flórida. No livro O Grande Conflito, na verdade, vamos para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, amigos. Eu espero que à medida que pudermos ver essas coisas, isso nos leve a nos examinarmos, a nos examinar. É nos dito no livro Obreiros Evangélicos, página 100. A inspiração diz, buscar a Deus zelosamente, suas horas para oração, estudo bíblico e autoexame definido. Reserve uma porção todos os dias para o estudo das Escrituras e para a comunhão com Deus. Assim você obterá força espiritual e crescerá no favor de Deus. O que devemos fazer? Devemos buscar a Deus zelosamente. Amigos, não há vitória sobre o pecado sem a palavra inspirada de Deus. Não há vitória sobre o pecado sem muita oração. E nunca obteremos vitória sem autoexame, examinando a nós mesmos para ver se estamos realmente na fé. Obreiros Evangélicos, página 100, volume 5, dos Testemunhos, página 120. Somos informados. Quando a oração secreta e a leitura das Escrituras são negligenciadas hoje, serão omitidas amanhã, com menos protestos de consciência. Haverá uma longa lista de omissões por um único grão plantado no solo do coração. Em outras palavras, consciência protestando, porque você negligenciou a palavra de Deus. Ela diz que haverá uma longa lista de omissões por um único grão costurado no solo do coração. Em outras palavras, negligenciando uma vez, abrimos a porta para negligenciar outros dias. Amigos, vamos determinar em nossos corações, não importa o que aconteça, não vamos negligenciar o tempo com Deus, que desejaríamos buscar a Deus zelosamente no nosso tempo com Deus. O tempo de graça logo terminará, amados. Isso não é um jogo, isso não é uma fantasia, é uma realidade. O tempo está quase acabando. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, amigos, pois um grande trabalho deve ser realizado em nossas vidas e há pouco tempo para fazê-lo. A inspiração diz, eu vi que o remanescente não estava preparado para o que está por vir sobre a terra. Primeiros Escritos, página 119. Não o mundo, não a Babilônia, mas eu vi que o remanescente não estava preparado para o que está por vir sobre a terra. Por que estamos despreparados? Porque Satanás inventou tantos dispositivos para manter a mente ocupada, para nos fazer negligenciar nosso tempo com o Senhor. Amigos, a fonte de força é encontrada na palavra de Deus. A força é encontrada através da comunhão com o céu. Quando essas coisas são negligenciadas, até mesmo os anjos ficam surpresos. Quando estamos tão fracos e ainda assim negligenciamos a oração, negligenciamos o exame das Escrituras, como venceremos o que está por vir, amigos? Como venceremos quando essas coisas são negligenciadas? Agora, em Mateus capítulo 24, versos 3, Jesus citou um dos sinais que precedem a sua vinda. No versículo 7 ele diz que nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestilências, e então diz, terremotos em vários lugares. Estes são o princípio das dores. Então Jesus diz que a última coisa que ele menciona no versículo 7 são terremotos. E terremotos, já cobrimos isso muitas vezes, terremotos simplesmente significam calamidades por terra ou calamidades por mar. Simplesmente é isso que significa.
Como é chamado isso hoje? De mudanças climáticas. Então Jesus menciona no versículo 9, a última coisa que ele mencionou no versículo 7 é a mudança climática. Então no versículo 9, então eles vos perseguirão e sereis afligidos e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então aqui vocês podem ver a perseguição ocorrendo contra o povo de Deus. Apocalipse capítulo 13, verso 15 nos diz, quando a perseguição ocorrer, ou melhor, em que evento? Sim, Jesus disse perseguição. Apocalipse capítulo 13, verso 15 diz, ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, que a imagem da besta deveria falar e fazer com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então aqui você vê matar, em conexão com falsa adoração. O que é falsa adoração? É a imagem da besta. Então, quando a perseguição vem para o povo de Deus, é quando a imagem da besta for formada. Qual é a imagem da besta? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos se unirem sobre tal pontos de doutrinas mantidos por eles em comum e influenciarem o Estado a fazer cumprir seus decretos e sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana e várias penalidades civis sobre os dissidentes será o resultado inevitável. Então, quando é que a perseguição chegará aos filhos de Deus? Quando a igreja e o Estado se unirem. Isso é o que a inspiração diz, isso é o que a Bíblia ensina. Então, em Mateus capítulo 24, verso 9, essa é a aplicação da lei dominical. Mas o que precede a lei dominical? O que precede a perseguição? É o versículo 7. A última coisa no versículo 7 que é mencionada são terremotos. O que são terremotos? Mudanças climáticas. Vejam isso, amigos. Isso vai unir o mundo inteiro, seja hindu, seja muçulmano, seja qualquer ramo do cristianismo. O que vai acontecer e unir o mundo inteiro é o objetivo comum de salvar o planeta. O objetivo comum de salvar o planeta vai unir o mundo inteiro. E isso vai fazer com que o mundo se convença de que a única maneira de parar essas calamidades é que todos precisamos voltar-nos para Deus. Todos precisam voltar-se para Deus. E todas as religiões se unirão em um dia em que voltaremos para Deus, e esse dia será o domingo. O grande conflito, página 589, Satanás aparecendo para os filhos dos homens como um grande médico que pode curar suas feridas. Ele trará doenças e desastres até que cidades populosas sejam reduzidas a ruínas e a desolação. A inspiração está se referindo a Satanás. Satanás está tentando trazer ruína e desolação. Ela continua. A inspiração diz, em grandes conflagrações, em tornados ferozes, em terríveis tempestades de granizo, em tempestades, em inundações, ciclones de mil formas e maneiras, Satanás está exercendo seu poder. Então o grande enganador persuadirá os homens. Ela apenas nos deu calamidades naturais. Então o grande enganador persuadirá os homens de que aqueles que estão servindo a Deus estão causando esses males. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do sábado dominical e que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Vocês estão entendendo, amados? São os desastres naturais que a inspiração diz que darão origem à lei dominical, para dar à luz a um sábado espúrio. Agora eu quero que vejamos algo que está acontecendo dentro da América. Quem está por trás dessa calamidade natural? Dessas calamidades naturais baseadas no livro O Grande Conflito, página 589 e 590. Satanás aparecerá para os filhos dos homens, Satanás aparecendo para os filhos dos homens como um grande médico, e ele trará doenças e desastres até que cidades populosas sejam reduzidas à ruína e desolação. Vejam o que está acontecendo e como isso está levando a lei dominical, amigos. Prestem bem atenção agora. E diz aqui, Forbes, furacão de categoria 5, Milton, se intensifica exclusivamente em rota para a Flórida. Sim, é o que sabemos. Um furacão de categoria 5 está a caminho da Flórida, como eles estão chamando, Milton. Agora, este é outro furacão que atingiu a Flórida. Quando há um que acabou de preceder, apenas alguns dias atrás, é chamado de Helena. Eu quero que vejamos isso.
Este é o furacão Helena. A Flórida está inundada e torres de celulares foram derrubadas e um oficial de emergência chama isso de devastação bíblica. O número de furacões continua aumentando desde o furacão Helena, agora um dos furacões mais mortíferos já registrados. Olá, sou Steve Wagner. Mais de 120 pessoas morreram desde que Helena atingiu a costa na noite de quinta-feira. O furacão Helena já atingiu a Flórida e eles estão dizendo que foi um dos mais mortíferos furacões registrados que acabou de atingir a Flórida, o que está a caminho da Flórida, e isso foi outro dia atrás que aconteceu. O que está a caminho da Flórida, um furacão de categoria 5 chamado Milton. Agora vamos continuar e diz aqui, furacão Milton explodiu em uma tempestade de categoria 5, enquanto a Flórida se prepara para risco de vida com ventos de até 180 km por hora. Então o furacão, o segundo furacão com menos de um mês de intervalo, algumas semanas de intervalo, o furacão Helena e agora o furacão Milton. E diz aqui, furacão Milton, 8 de outubro de 2024. O furacão Milton deve trazer uma enorme tempestade. A Flórida se prepara para a maior evacuação em 7 anos. Então, o que eles estão dizendo, que esse furacão que atingiu a Flórida, o furacão Milton agora, antes do furacão Helena, é o furacão mais mortal. Mas agora este furacão, o furacão Milton, lembrem-se que a inspiração diz, e no livro O Grande Conflito, página 590, que esses são desastres que estão se tornando cada vez mais e mais frequentes e cada vez mais desastrosos. Então, o furacão Milton está insinuando que é mais perigoso do que o furacão Helena, que acabou de atingir a Flórida, cujo furacão Helena diz que foi o mais mortal já registrado. Eu quero que vejamos este clipe. É simplesmente um furacão incrível, incrível. Caiu 50 millibars em 10 horas. Peço desculpas, este é um furacão horrível. Milton agora é uma tempestade de categoria 5, depois de ganhar força rapidamente no Golfo do México, continua a desafiar todas as expectativas e a intensificar um estupro mais rápido do que qualquer um esperava. Aumentou 160 km por hora em 24 horas. Isso só aconteceu uma vez antes em nossa história já registrada. Isso é notável há pouco mais de 24 horas que esta foi uma tempestade tropical. Esta é a situação climática mais estranha que já existiu, então não posso acreditar que já exista outra. E se você olhar para a rápida intensificação, não acredito, no meu tempo eu certamente não vi isso. Da noite para o dia era uma categoria, agora é uma categoria 5, e realmente qualquer coisa acima de 156 km por hora é classificada como categoria 5 e agora chega a 180 km por hora. No Golfo do México é o mais forte que já vimos, no final da temporada é muito incrível. E espera-se que se chegue ao continente na quarta-feira, menos de 2 semanas, desde que o furacão Helena atingiu a área de Big Bend, da Flórida, matando 227 pessoas em 6 estados. Mas vejam, só tem sido difícil encontrar palavras para descrever o olho, a simetria, como se fosse apenas a rápida intensificação. Esta manhã tem sido alucinante. Quero dizer, números realmente surpreendentes. Aqui está se aproximando, espero que seja fraco, sim, quero dizer, está se aproximando de 200 km por hora. Isso é realmente incrível e pode atingir algumas das mesmas áreas da Flórida que foram atingidas pelo furacão Helena há menos de 2 semanas. E é inacreditável que isso estivesse acontecendo em uma sequência tão rápida. A tempestade está agora se agitando no Oceano Atlântico. Os meteorologistas dizem que as ondas do furacão Kirk podem causar risco de vida para as condições de surf e correntes neste fim de semana ao longo da costa leste dos Estados Unidos, Bermudas, Grandes Antilhas e Bahamas. Pela primeira vez registrada, 3 furacões estão ativos na Bacia do Atlântico no mês de outubro, graças ao Instituto Corporativo de Pesquisa na Atmosfera. Aqui você pode ver essas imagens, o trio furacão Milton, furacão Kirk e o furacão Leslie, todos em desenvolvimento. Milton se tornou um furacão de categoria 5 na costa do Golfo ontem. E é claro, agora na noite de segunda-feira é o furacão mais forte já registrado no Golfo do México durante o mês de outubro.
E cerca de 2,1 milhões de pessoas estão sem energia em toda a região. Um novo vídeo de drone mostra o quão ruim é a situação em Asheville. Amigos, eu faço uma pausa aqui. Se vocês puderem ver, diz que o furacão Milton agora é uma tempestade de categoria 5, extremamente poderosa. Se tornou um dos furacões mais fortes já registrados, com ventos máximos sustentados de 180 km por hora. Amigos, a inspiração é precisa de que essas calamidades se tornariam cada vez mais e mais frequentes. No livro O Grande Conflito, página 590, cada vez mais frequentes e cada vez mais e mais desastrosos. Há 2 semanas o furacão Helena atingiu a Flórida. Agora o furacão Milton está chegando e é muito mais poderoso do que nunca. Como diz aqui, é o furacão mais forte já registrado. Agora eu quero que vocês vejam. Lembrem-se de quem está por trás dessas coisas. O Grande Conflito, página 589. Satanás. Qual é a agenda de Satanás trazendo esses furacões? Vimos que há 3 furacões no clipe, 3 furacões que estão atualmente ativos em movimento. Furacão Milton, Kirk e eu esqueci o nome do terceiro, 3 deles, se movendo ativos enquanto falamos. Agora, qual é a agenda de Satanás trazendo esses furacões? Vamos ver e diz aqui, mudança climática, furacão Helena e falta de confiabilidade da história como um guia para condições climáticas extremas. Pausa. O que eles estão dizendo que causou o furacão Helena? Mudanças climáticas. Próximo artigo, do The Guardian, diz que o furacão Helena é uma crise humanitária e um desastre climático. O que eles estão dizendo que é a causa desses furacões? Especialmente o furacão Helena, que há 2 semanas passou pela Flórida. O que eles estão dizendo? Qual é a razão? As mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Novamente, diz aqui que Helena destruiu minha cidade natal. Não quero histórias de falsas esperanças sobre mudanças climáticas. O que este artigo está dizendo? Que estamos cansados de falsas esperanças. Aqueles que falam em agir contra as mudanças climáticas, essas são falsas esperanças. Queremos realidade, queremos ação. Vamos continuar. Antártica. Pensamos na Antártica, pensamos em neve, pensamos no frio, pensamos no lugar mais frio deste planeta. Eles estão dizendo que a Antártica está agora derretendo e a razão para o derretimento da Antártica, que está causando o aumento do nível do mar, eles dizem que a razão para isso é a mudança climática e que devemos agir logo. Agora escutem. Falando sobre isso, vamos voltar nossa atenção para o lugar mais frio da Terra, a Antártica, que não é tão frio como costumava ser, tudo graças a, você adivinhou, as mudanças climáticas. Está aquecendo o continente gelado e está tornando a Antártica verde agora. Partes da Antártica têm uma paisagem exuberante de musgos e plantas com flores. Todos estão crescendo a uma taxa dramática. Houve um aumento de mais de 10 vezes no crescimento da vegetação nas últimas décadas. O que isso significa para o mundo? E é alarmante o esverdeamento limitado à Antártica. Aqui está um relatório. Parece um local ideal para piquenique, mas acredite ou não, esta paisagem exuberante não é outra senão a Antártica. Sim, eu vejo a Antártica o lugar mais frio da Terra. Partes do continente estão se transformando em plantas com flores verdes e musgos. Estão se espalhando, especificamente pela península da Antártica, que é uma longa cadeia de montanhas, que é a parte mais ao norte da Antártica continental. Amigos, o que eles estão dizendo? Que a Antártica está derretendo. E o que eles estão dizendo que é devido ao quê? Às mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Agora eu quero que demos um zoom em John Kerry. Agora eu quero que vocês entendam que a América vai repudiar todos os princípios de sua Constituição como nação republicana e como nação protestante. Vão repudiar todos os princípios de sua Constituição. É isso que nos é dito na inspiração no volume 5 dos Testemunhos, página 451. Ela diz, nas palavras vermelhas, nosso país deve repudiar todos os princípios de sua Constituição. Então a América irá contra a sua Constituição, como um governo protestante republicano, e deverá fazer disposições para a propagação de falsidades e ilusões papais. Então, por que a América repudiará sua Constituição?
para fazer provisão, diz a inspiração, para a propagação das falsidades do papado. Então ela diz que quando a América fizer isso, o que ela diz? Ela diz que o fim está próximo. Eu quero que vocês vejam isso, amigos. Líderes da América, olhem para isso. E diz, John Kerry disse ao painel do Fórum Econômico Mundial que a primeira emenda à Constituição, é um grande obstáculo para impulsionar a agenda climática da esquerda. O que Kerry está dizendo? Que a primeira emenda é um grande obstáculo para impulsionar a nossa agenda climática. É a primeira emenda. Precisamos acabar com a primeira emenda. Precisamos acabar com a Constituição, como disse a profetisa. Por quê? Porque as alterações climáticas, cujo evangelho é o evangelho das alterações climáticas, é ninguém menos que o homem do pecado. É ele que está fazendo tudo, o homem do pecado. O Papa Francisco prega onde quer que vá as mudanças climáticas e uma religião mundial, que todas as religiões devem unir-se. O Islã deve se unir, o hinduísmo deve se unir. Esse é o evangelho do homem do pecado, que é uma heresia. Vamos mostrar o clipe de John Kerry. Este é o clipe ao qual o artigo se refere. E eu acho que a antipatia e a angústia em relação às mídias sociais estão crescendo e crescendo e crescendo, e isso faz parte do nosso problema, especialmente nas democracias em termos de construção de consenso em torno de qualquer questão. É realmente difícil governar hoje, vocês sabem que não existem os arbitrários que costumávamos ter para determinar o que é um fato e o que não é um fato, que foi eviscerado até certo ponto, e as pessoas selecionam onde vão para obter notícias ou para obter informações, e então você entra em um ciclo vicioso. Então é realmente muito difícil, muito mais difícil construir consenso hoje do que em qualquer momento nos 40 ou 50 anos em que estive envolvido nisso. E vocês sabem que há muita discussão agora sobre como você restringe essas entidades, a fim de garantir que você terá alguma responsabilidade sobre os fatos, etc. Mas veja, se as pessoas vão apenas a uma fonte, e a fonte a que você está doente, você sabe que tem uma agenda, e eles são colocados para divulgar a desinformação. Nossa primeira emenda é um grande obstáculo. A capacidade de ser capaz é simplesmente eliminá-la da existência. Vocês ouviram o que ele disse? Há pessoas que estão promovendo uma narrativa falsa e o que está nos impedindo de martelá-las, impedir essas pessoas é a primeira emenda. A liberdade de imprensa, a liberdade, o direito de falar. O que ele está dizendo que está impedindo aqueles que estão chamando o homem do pecado e aqueles que estão se manifestando contra esta questão desta agenda climática, das mudanças climáticas, ele diz que o que nos impede de destruir essas pessoas é a primeira emenda. Agora, quem é John Kerry? Este homem é uma ferramenta do sistema papal. Dentro dos Estados Unidos da América, ele é uma ferramenta do sistema papal. Eu quero que vocês olhem para isso. Quem vocês estão vendo aqui? John Kerry e o homem do pecado, o Papa de Roma no Vaticano. Novamente, John Kerry e o homem do pecado no Vaticano. Quando o Papa Francisco, em 2015, veio ao Congresso, que foi um evento histórico, ele foi ao Congresso para o Congresso em 2015, nos Estados Unidos. Nunca um Papa se dirigiu antes ao Congresso, aos legisladores da América. É muito interessante. Quando o homem do pecado caminha pelo corredor para vir e falar, há apenas a mão de um homem descendo, que ele apertou em 2015, indicando que esse homem, cuja mão ele apertou, apenas um homem, enquanto ele caminhava pelo corredor, um único homem, indicando que aquele homem está fazendo as vontades do Papa de Roma. Eu mostro a vocês o clipe. Está aqui o clipe. Senhor Presidente, o Papa da Santa Sé.
Amigos, vocês viram aquele cuja mão ele apertou em 2015? Um único indivíduo, John Kerry. John Kerry é uma ferramenta do papado que a agenda está sendo empurrada. A agenda das mudanças climáticas. O que ele diz que está impedindo que eles cheguem até eles, para que eles entrem, para que ele cumpra sua missão, a Constituição da América. Que devemos acabar com a Constituição, a emenda, a primeira emenda, vamos acabar com ela. Que o Congresso não terá nenhuma lei que respeite o estabelecimento de uma religião ou proíba o livre exercício, vamos acabar com essas coisas. E depois fazer o quê? Impor a agenda do sistema papal. Agora, qual é a agenda do homem do pecado? Ele nos diz no que ele acredita ser a solução para as mudanças climáticas. Ele diz, o domingo como o sábado judaico, palavras vermelhas agora, e assim o dia de descanso, o domingo, centrado na Eucaristia, ilumina toda a semana e motiva-nos a uma maior preocupação com a natureza, as alterações climáticas e os pobres. O homem do pecado diz que a solução para a crise atual, a crise das alterações climáticas é nada mais que a adoração dominical. Nada além da adoração dominical. E diz aqui, os líderes da Ásia-Pacífico, o Papa acabou de fazer uma viagem pela Ásia, e é isso que os líderes estão dizendo após a viagem do Papa. Diz que os líderes da Ásia-Pacífico usam a viagem papal para pedir uma maior ação climática. 18 de setembro de 2024. Amigos, nós estamos nas fronteiras do mundo eterno. Estamos no caminho. No livro O Grande Conflito, página 598, somos informados de que temos uma bússola apontando todas as marcas do caminho, a jornada para o céu, e não precisamos adivinhar nada. Amigos, essas são as marcas do caminho. Essas são marcas de que estamos alcançando nosso destino eterno, seja para a vida ou para a condenação. Seja para a vida ou para a condenação. Amigos, hoje nos é dito em Hebreus 3, verso 15, se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Não endureça seu coração. Não espere pela aplicação de uma lei dominical. Não espere por mais eventos proféticos antes de perceber a necessidade de abandonar o pecado. Amigos, vocês sabem que existe algo chamado arrependimento, e alguns de nós estão brincando com a mesma ideologia, que vou esperar até o último minuto, e antes eu me arrependo e me afasto dos meus pecados. Antes de deixar de lado o orgulho, a cobiça, a raiva, o apetite pervertido, a paixão pervertida, antes de deixar essas coisas de lado, vou esperar até o último momento e então vou colocá-lo de lado. Veja, se você é chamado ao arrependimento no leito de morte, para quem morre. Mas esse também é outro nome que podemos dar para alguém esperando a crise final chegar e depois dizer, vou deixar de lado o pecado. Amigos, vocês terão esperado e será tarde demais para fazer isso, porque então será tarde demais. Em Hebreus, Paulo diz que se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Isso é do Espírito de Profecia, volume 3, página 159. Mas que ninguém negligencie as oportunidades presentes e atrase o arrependimento. Amigos, não adiem o arrependimento. Não adiem. O que é o arrependimento? O arrependimento é um afastamento do pecado. Não adiem o afastamento do pecado. A inspiração diz, nas lições objetivas de Cristo, página 281, que ninguém se iluda achando que o pecado acalentado por um tempo pode ser facilmente abandonado aos poucos. Isso não é assim. Amigos, quem brinca com o pecado e valoriza o pecado e pensam que vamos desistir dele aos poucos, em algum momento no futuro, a inspiração diz que isso não será assim. Não adiem o arrependimento, amados. O tempo está quase acabando. A inspiração diz, mas ninguém deixe negligenciar as oportunidades presentes e adie o arrependimento, presumindo na conversão do ladrão na 11ª hora. Vocês sabem o que ela está dizendo? Não pensem nisso, que vou esperar e esperar assim como o ladrão na cruz, na 11ª hora, da porta da graça se fechar, pouco antes do tempo de graça individual estar prestes a terminar, seja por morte ou por evento de uma lei dominical, vou esperar. Ela diz, não presuma a conversão da 11ª hora, não faça isso, e confiando em um arrependimento no leito de morte. Cada raio de luz negligenciada deixa o pecador em maior escuridão do que antes. Amigos, vamos apenas fazer uma pausa aqui.
Cada raio de luz negligenciado deixa alguém em maior escuridão do que antes. Então a posição de alguém não é melhor toda vez que a verdade é ouvida e toda vez que demoramos para nos arrependermos, a renunciar ao pecado. Ela diz, isso apenas nos deixará em uma condição mais difícil e sombria. E continua, até que algum terrível engano tome posse de sua mente e seu caso possa se tornar sem esperança. Amigos, não brinquemos com os convites da misericórdia. Sim, se formos vencidos, vamos imediatamente começar o trabalho de restauração de nossas almas para Deus, mas não brinquemos com o pecado. Para conhecê-lo, página 167, a menos que o orgulho seja vencido, a incredulidade e egoísmo, como um câncer imundo, a devorar a piedade vital dos corações de muitos professos cristãos. Amigos, vocês têm a doença do câncer? Não estou falando de câncer físico, estou falando de um câncer espiritual que está corroendo a vida espiritual. Vocês dizem, eu não tenho câncer. Se houver orgulho no seu coração, se houver incredulidade, se houver egoísmo, se houver raiva, impaciência, essas coisas são como um câncer corroendo a espiritualidade da vida. Agora, hoje, o homem diz que o câncer não pode ser curado, mas sabemos que Deus tem um plano. O plano de Deus, com a bênção de Deus, pode reverter, pode remover, pode curar. O plano de Deus pode curar todas as doenças conhecidas pelo homem, mas há algo mais mortal do que qualquer doença que é conhecida pelo homem. É o câncer espiritual do orgulho, do egoísmo, da incredulidade e do pecado. Testemunhos para a Igreja nos diz, no volume 1, que há um remédio para esse câncer espiritual e esse remédio é encontrado em Jesus, precioso Salvador. Sua graça é suficiente para os mais fracos e os mais fortes também devem ter a sua graça ao perecer. Volume 1 dos Testemunhos, página 158. Há um remédio para esse câncer. A inspiração diz, quando julgado de acordo com suas obras, quantos aprenderão tarde demais que sua religião era apenas uma fraude brilhante, não reconhecida por Jesus Cristo. Amigos, sua religião é uma fraude brilhante. Vocês sabem o que é uma fraude brilhante? A distância brilha, mas quando você dá um zoom e amplia essa coisa, é apenas um material artificial. Não é ouro, não é prata, não é de algum material precioso, é um material sem valor. Sua religião é uma trapaça brilhante. Amigos, podemos examinar nossos corações. Esta atualização profética é sim para nos mostrar onde estamos, mas ao mesmo tempo é para fazer com que sintamos nossa necessidade de Jesus e fazer com que nos aproximemos mais do homem do Calvário e renunciemos ao pecado. Se o pecado não for renunciado, amados, por todas as pessoas, de todas as pessoas, adventistas do sétimo dia que professam a verdade presente são os mais miseráveis. Esta é a condição mais miserável para ser encontrado. Por entender todas essas verdades e ainda assim ser achado em falta no dia de Deus, de todos os homens, aquele homem, aquela mulher, aquela criança é muito miserável. Que Deus nos ajude, amigos, e nos aponte para o homem do Calvário. Aqui está o remédio para nossas almas cínicas. Lá está o Filho de Deus vestindo o manto de zombaria e uma coroa de espinhos, seu rosto manchado de sangue e trazendo as marcas de exaustão e dor. Suas costas revelaram longas listras cruéis, das quais o sangue fluía livremente. Lá está ele, amigos, a oferta do Cordeiro de Deus. Recebeu sua vida como resgate para que pudéssemos ser libertos, para que pudéssemos nos afastar do pecado e ser atraídos de volta para Deus. Amigos, que sacrifício foi feito para que possamos amar? É somente quando olhamos que o amaremos. É quando olhamos e vemos o Filho de Deus com sangue, sofrendo dor e agonia que os pecados trouxeram a Ele. Amigos, que possamos nos afastar do pecado, que possamos pedir ao Senhor que nos dê a graça necessária para que possamos renunciar ao pecado e que possamos ser encontrados em paz quando nosso Senhor aparecer. Que Deus nos abençoe.